paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui de novo, juntos, unidos, conectados pela internet, mas unidos pela fé, unidos no Senhor, unidos no Espírito Santo. É pela fé no Filho de Deus que nós temos a vitória em momentos difíceis, em momentos de aflição. É pela fé que nós prosseguimos, é pela fé que nós caminhamos, e é pela fé que nós podemos louvar e adorar esse Deus que é santo, que é poderoso, que é digno de todo louvor. Aleluia! Louvemos a Deus que é digno. Tu és santo, poderoso,
nome do Senhor, do nosso Deus que nos sustenta, que nos fortalece e que nos permite prosseguir pela fé em Jesus, no seu Filho, no Filho de Deus, em quem nós temos a vitória. Louve ao Senhor com essa canção. Deixa essa verdade entrar no seu coração e recebe a vitória, em nome de Jesus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Bendizemos o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Aleluia. Todo louvor. A Ele seja a honra, a glória e todo louvor. Lucas 10, 26. Eu vou ler aqui. Mas que é pouca coisa mesmo? Está aqui, olha aqui. Ó. Jesus disse
como leis e como interpretas. Lucas 10, 26. Era um assunto sobre... Ele estava preocupado, olha, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus questionou ele e fez uma pergunta, que eu vou tirar ela, apenas a pergunta do texto, sem se importar muito com o contexto, porque serve para qualquer contexto, a questão de ler e entender o que leu. Amém? Como lês, como tu interpretas? Muito bem, e oremos por isso. Pai, graças te damos por esta manhã, que podemos meditar na tua palavra, e quem sabe sempre crescer, se aperfeiçoar, em nome de Jesus, amém. Bem, olha, ultimamente, alguns teólogos, também o Papa, estava falando em fazer uma Bíblia nova. A do Papa, eu acredito que seria uma Bíblia, assim, que teria uma dedicação a Karl Marx, né, porque ele chegou a dizer que os comunistas pensam igual aos cristãos. Mas eu nunca vi dizer que cristão se reunisse para degolar comunista. Até hoje eu não fiquei sabendo. Agora, os comunistas pensam igual ao cristão, mas olha como eles gostam de matar os cristãos, né? Então, essa história aí. Agora, outros teólogos, né, então ficam pensando em fazer uma Bíblia nova e até revisão da Bíblia. Legal, é um assunto muito interessante, porque procede dessas pessoas, são grandes pensadores, e existe uma inquietação sobre a interpretação. Isso é verdade. Eu mesmo tenho. Não sou um intérprete da Bíblia que as bruxas não deixarás viver e sair por aí jogando pedra nos outros. Eu não, acho que esse mandamento aí está fora. E muitos outros, hein? Bem, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que nós estamos num tempo de saber meditar sobre a Escritura, saber fazer essa reflexão, porque ela é importante. Era tão importante que Jesus disse para o homem, para o inquiridor, o perguntador, Jesus disse para ele, como você lê, como você interpreta o que leu. Quer dizer, outras versões perguntam assim, o que está escrito sobre a fé, la foi, e o que lês? Ler é quase compreender. Necessariamente seria isso. Agora, hoje dizem que existe uma classe de analfabeto funcional. Lê, mas não sabe o que leu. Né? É a geração Paulo Coelho que eles falam. Né? Bem, então aí você vê como é importante isso. Então, eu queria que nós pensássemos, apesar de que não vamos abandonar a parábola do bom samaritano, eu vou dar uma chegada lá e vou voltar, vou conversar com o samaritano, mas vou voltar, vou conversar com aquele contexto, mas eu pretendo voltar para aproveitar apenas essa pergunta que Jesus fez, como interpretas? Olha como é que é importante isso, hein? Jesus está apelando para uma hermenêutica. Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre a lei natural, que é aquele decreto divino que ilumina a razão. Quem recebeu isso? Todo mundo. Olha, o índio Tupi-Cariri tem uma crença mais evoluída do que a crença de Aristóteles. Enquanto Aristóteles dizia sobre o primeiro motor, querendo se referir a Deus, o nosso índio Tupi-Cariri dizia excelência suprema, ou suprema excelência. Quem tem uma definição mais poética, mais bela, mais profunda, entre os dois, o índio brasileiro. Excelência suprema. Quem pregou para o índio brasileiro? Eu não fui ninguém. Foi Deus. É a lei natural funcionando. Você vê que coisa interessante?
Ninguém falou para ele. Aristóteles, que era, nesse aspecto, na verdade, muito atrasado, muito mais... Olha, não se compara com o índio brasileiro, só nesse aspecto também, claro, né? Agora, mas é um aspecto interessante, não é? Crê em Deus, excelência suprema. Crê em Deus, primeiro motor, mecânico. Tudo bem. Então, a lei natural, ela foi dada para que nós possamos saber o que é e o que não é, o certo e o errado. A quem foi dado? A todo mundo. Não foi dado só aos judeus, não foi dado só aos cristãos, não foi dado a uma classe especial, mas foi dado no contexto que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes que Jesus vir ao mundo, o amor de Deus já se manifestou ao mundo, concedendo a todo ser humano a lei natural, que Paulo apela lá em Romanos. É uma coisa clara. Muito bem. Então, quem trabalhou muito com isso, sobre a lei natural, foram, evidentemente, até os pré-socráticos, Aristóteles e tudo mais. Mas, no século XX, o maior trabalho sobre a ética e coisas assim foi John Rawls, no século XX, sobre teoria da justiça. E John Locke, que era um inglês, já é do século XVI, XVII, por aí, que explicou muito bem também sobre a lei natural. Ele era anglicano, então ele era um dos nossos, não é? Sobre a lei natural, que seria esse princípio, essa luz que ilumina a razão, ou a luz que faz com que você entenda o que é certo e o que é errado, como faz entender tribos, etc., e povos primitivos, e todo mundo que talvez não tenha uma religião, talvez seja ateu, mas essa luz ele tem. O ateu tem. Por isso que ele fica aquela luta para dizer que é ateu, né? Mas eu acredito que Deus não existe, eu acredito, quer dizer, isso que também ateu é um conceito vago, pode ser que ele não exista. Bem, agora, Jesus falou sobre a lei natural? Vocês vão dizer não, não é? Eu vou dizer sim. Claro, eu tenho que dizer sim. Não explicitamente, mas implicitamente. Não objetivamente, mas subjetivamente. Não nas linhas, mas nas entrelinhas. Você quer saber? Então, vamos começar nessa parte. Jesus falou da lei natural, quando ele diz assim, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, sua esposa, etc. Jesus parte da lei natural, do homem e da mulher, que é uma categoria universal. Homem é homem aqui, em todo canto, mulher idem, uma categoria. Então, como diz Tomás de Aquino, a lei divina, ela não prejudica a lei natural. Ela não contradiz nem atropela a lei natural. Jesus não atropelou a lei natural. Jesus partiu da lei natural para explicar certas coisas. Por exemplo, nesse caso, então se a pessoa diz, mas tem uns aí que querem mudar a Bíblia para introduzir a homossexualidade como uma coisa natural, Jesus está dizendo que não é. Olha, Jesus não fez comentários diretos sobre coisas que não precisavam ser feitas, porque não era necessário dizer que o pai não podia casar com a filha. Jesus não precisava dizer isso, é da lei natural. Jesus não precisava dizer, olha, você, cuidado, não mate seu pai, não, que isso é uma coisa muito feia. Não precisa, é da lei natural. Então, por exemplo, da propriedade de terra, Jesus contou parábola com o fazendeiro. De onde vinha o fazendeiro? Da lei natural da posse da terra. Foi que o mandato divino, são coisas divinas, a lei natural. Para que Jesus ia dizer sobre isso?
Ele contava a história das pessoas envolvidas dentro desse direito natural. A terra teria que produzir como efeito da nossa ação. Seria a causa dos efeitos que produz a terra, etc. e tal. As parábolas do homem que tinha terras, é da lei natural ter terras. Jesus não legislou nem falou nada sobre isso, porque era da lei natural. Se não houvesse a lei natural, o mundo era um caos desde o princípio. Ele tinha que ter uma lei natural. Era necessário a lei natural. E quem nos a deu foi Deus. A crença em Deus, por exemplo, que é um direito do estado natural. As pessoas no seu estado natural, sem lei civil ou religiosa, eles expressam crença em Deus. O nosso índio. Suprema excelência suprema. Deus. Da lei natural. Parmênides, por exemplo, que é um pré-socrático, que tem um conceito mais evoluído de Deus, só comparado ao que está na Bíblia. Theos estin, Deus é. Quem ensinou Parmênides? João Batista? Não. Ou Moisés viajou para lá, não sei quantos anos, 600 anos antes de Cristo? Não, talvez um profeta viajou para dizer para Parmênides que Deus é. É um alto conceito sobre Deus. Não precisa aquela explicação tão longa sobre Deus, etc. Theos estin, Deus é. Parmênides. Depois, a lei natural, ela faz com que a pessoa perceba e saiba que está percebendo sobre todas as coisas. Por isso que Paulo apelou para a lei natural às pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus. Parmênides, ele se expressou com base na lei natural. Ele, como criatura criado por Deus, ele tinha isso, Deus deu para ele. Deu para todo mundo. Parmênides, 600 anos antes de Cristo, pré-socrático. Então, não era preciso que Jesus falasse, então, sobre, olha, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fugir com a mulher do vizinho, você não pode roubar o caminhão dele, um cavalo dele, etc. Para quê falar isso? Porque é da lei natural. Você olhar uma tribo, qualquer coisa, a lei natural não é um roubar do outro. Não é dois índios chegar na cabana do outro, cai fora que isso aqui é meu, que nem faz o sem terra. Sem terra não segue a lei natural. Desvirtua a lei natural. Porque vai onde tem gente morando e diz, sai. E tem uns que mata galinha, mata gado, mata tudo, né? E a pessoa sai correndo. Dentro do princípio da lei natural, o homem não é livre para causar sua própria destruição. Você vê Jesus dizendo assim, olha, gente, aí, não pratica suicídio não, que isso é muito errado. Quem fez um aviso assim foi Stalin, o Marx, numa época que deu uma fome na Rússia, que morreu milhões de pessoas, porque ninguém produzia nem uma batata, né? Porque mataram os fazendeiros. E pessoas em profunda depressão e desespero comiam seus filhos. E ele pôs um aviso, mães, não comam seus filhos, isso é monstruoso, isso é um absurdo, isso é demais. Né? A lei natural não ensina que a pessoa possa comer o seu filho ou qualquer coisa semelhante, assim, não é verdade? Muito bem. O que mais? Jesus achava razoável que a pessoa pedisse
seus direitos na justiça, direito natural. Para que Jesus ia falar sobre isso? Ele simplesmente reconheceu o direito natural. Como ele reconheceu que homem é homem, mulher é mulher, e filho é filho, filha é filha, família é uma coisa, e é lei natural, ele não precisava dizer uma coisa que estava na mente da pessoa. Por que eles querem fazer revisão da Bíblia com isso? Para quê? Por que eles não ouvem Jesus? Fica atrás de Moisés até hoje. Jesus disse, olha, eis que é maior do que Salomão, do que maior do que o templo e maior do que Moisés. Bem, o homem tem o direito de pedir reparação. Falei. O comando dos pais sobre os filhos é temporário, dizia John Locke. A lei natural rege isso. Qualquer canto, você pega uma sociedade mais primitiva, é assim. Você quer saber? Você pega um pato com suas patinhas, sai aqueles patinhos correndo atrás dele, não é? É lei natural. Por que depois eles vão embora? Que é a lei natural deles. Ou precisa ensinar os animais a cuidar dos seus filhotes? Nunca precisou. Precisou, não. Precisa ensinar uma mãe a cuidar dos seus filhos? Não, é natural. Então, Jesus não ia falar sobre isso, ou legislar sobre isso, visto que ele era maior do que Moisés, e no Sermão da Bem-aventurança ele mostra ali que é maior do que Moisés, com uma lei muito mais superior do que Moisés, de tal forma que a lei de Moisés já era. Precisa da lei de Moisés. É a lei natural, que foi objetivada em função dos malfeitores. Por isso que existe a lei, porque nem todo mundo segue a lei natural. Por isso que fizeram as leis. John Locke explica isso também. Então, na parábola do bom samaritano, então tem alguém, que é o samaritano, né, que tem misericórdia. É lei natural, você já viu? Até bicho tem, parece que, olha como ele gosta do outro, pelo menos da sua própria raça, né? É coisa inferior. Mas todo ser humano, regra geral, não estou dizendo das pessoas desnaturadas, né? Vê um outro sofrendo, tem dó. Não interessa se ele tem religião, ele tem pena. Lei natural, irmão. Então, dentro da parábola do bom samaritano, você pode achar o seu próximo. Eu pus lá no Facebook, um certo homem vinha descendo de Jerusalém. E eu perguntei, quem é o meu próximo? Quem é ele? Alexandre Richter respondeu lá, o marido da Renata, meu próximo. Eu achei tão boa aquela resposta. Você sabe que as respostas curtas são as melhores? É verdade. Meu próximo. Quem é o meu próximo? São todos. Quem é aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó? Podia ser um gay. E daí? Podia ser um ladrão que foi assaltado, podia ser qualquer pessoa. Uma pessoa boa ou uma pessoa má. Mas ela tenha sido assaltada, ela é, ou ele é, o meu próximo. Verdade. Por isso que não precisa fazer revisão na Bíblia. Basta fazer uma revisão na mente. Faz 2021 anos que Jesus falou isso e até hoje ninguém entendeu. Bem, quem é o meu próximo? São todos. Agora, examina a Reforma Protestante em 1517. Eu sou um crítico de muitas coisas ali, todo mundo sabe, né? Eu pus um artigo lá sobre Lutero que está longo. Lutero não, coitado, ele teve coisa boa. Ele dizia, vamos ensinar todas as crianças para que tenhamos médicos, doutores, e foi ele que fez uma grande revolução nisso mesmo, hein? A educação cresceu, esse Lutero era ousado. Agora, em outras coisas, foi reforma religiosa, de liturgia, não é?
Mas não houve uma preocupação sobre a essência do Evangelho. Não houve, porque guerra de 30 anos na França, morreu milhares de pessoas, milhões, um milhão ou dois, muita gente. Tudo em nome de Deus, do mesmo Deus. Um ovo, eu creio em Deus, eu também creio, mas eu acho que não pode batizar criança, que nem os menonitas. Então tome para lá, tome para cá, espada para lá, espada para cá. Não tem nada a ver essa história aí. Isso aí, Deus não queria isso, não. Isso é o homem desnatural, quando chega assim numa ira louca como essa aí. Tem coisa boa na reforma, não nego, mas não tem muita admiração. Eu gosto mais da obra de John Wesley. Mas você vê, John Wesley teve uma grande mudança quando leu a introdução da carta de Paulo, feita por Lutero. Está vendo? Ele não sabe quem leu. Então tinha umas coisas muito boas. Mas a parte da violência, bem. Então os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Muster, uma dezena no mínimo, eles fizeram a reforma. Não foi? Mas eles esqueceram da revisão textual das Escrituras que Jesus fez. Não consideraram o que Jesus fez. Quanto à revisão de texto, quanto à abolição de texto. Jesus, ele revisou, reformou e aboliu textos da Bíblia. Da Bíblia. Também de onde teria que ser? Do Alcorão, que não foi. Foi da Bíblia mesmo. Os reformadores consideraram de grande importância Deuteronômio 31. Então, um deles diz assim, olha, esse Miguel Serveto foi queimado vivo, né? Era uma coisa assim, eu não sei, se Portugal, que era festa comum, queimar gente viva num campo. Aí convidava as pessoas para ver, né? Oh, matando um herege. Herege é quem estava assistindo. E quem ateou fogo. Miguel Serveto, quem conhece a história, fugiu da França, que estava uma perseguição terrível, que lá viviam os huguenotes, né? Mas, no fim, todo mundo passou a brigar, né? Ele fugiu e foi assistir um culto em Genebra, disfarçado. Assistiu o culto, ele não gostava da Trindade, nem batismo de criança. Era um fanático, na verdade, era um fanático, né? Porque dizer que batismo de criança é uma coisa diabólica, muito pobre ele, né? Então, ele fugiu para Genebra, mas lá estava denunciado. Os protestantes também não gostavam da história. Prenderam o Serveto depois do culto e levaram ele preso. Mas os legisladores, e Genebra é uma cidade protestante, portanto, teria que ter feito uma reforma com base na revisão que Jesus fez. Não, Deuteronômio, eles falaram, Deuteronômio diz que os falsos profetas têm que ser apedrejados. Mas eles achavam que pedra já era uma coisa do passado. Meteram fogo no homem, vivo. E ele, morrendo, dizia, Jesus, Filho de Deus. Quer dizer, qual era o problema da Trindade, né? Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Foi falando e morrendo queimado. Eu não sei como é que é possível, né? Sinceramente. Sei não. Acho que uma religião dessa eu ficaria na minha casa, religioso na minha casa. Não quero saber desse negócio aí. Bem, agora, vamos então para as revisões que Jesus fez. Acompanhe, porque você não vai precisar ter medo desses que querem fazer uma reforma da Bíblia. Por que eles não fazem uma reforma na hermenêutica? Besteira. Se fizer uma reforma na Bíblia, tirar texto, colocar casamento de homem com homem, todo mundo sabe que aquilo é uma invenção, ninguém vai ligar para aquilo. Vai atrás da outra Bíblia, não é verdade? Não vai, não adianta, ninguém consegue fazer isso. Jesus não fez isso. Aí que está.
Jesus era um homem inteligente. As pessoas, os filósofos e alguns teólogos acham que Jesus é o menino Jesus da estrebaria, lá do, como é que chama aquele negócio? Né? Da manjedoura, lá. Parece que é aquele coitadinho, ignorante, não é? Sabia o que estava falando, sabia umas coisinhas assim. Eles nem falam em Jesus. Falam um pouco em Jesus. A Reforma falou muito de Jesus? Não. Falou não, falava muito do Deus guerreiro, etc. João Muntes também. Todo mundo tinha um Deus guerreiro, não é? O Deus que dava a vitória. João Muntes achava o seguinte, Davi venceu, Gideão venceu 10.000 com 300, eu estou aqui, a gente tão boa como nós, vamos para lá, morreu tudo. Tucamaro lá no Peru, parece, também dizia, Deus protegeu aqueles hebreus no deserto, minoria pobre, indefesa, vai nos proteger também, avante! O exército lá dos invasores trucidaram, inclusive o Tupac Amaru, um índio bonito, com aquela farda, cristão. Mas ensinaram para ele aquele negócio de Josué, que mata, que Moisés, não sei o quê. Ensinaram errado o evangelho para eles. Tem nada que ensinar evangelho com Moisés. Por isso que dá essa confusão de revisão da Bíblia e querer fazer uma outra Bíblia, porque mistura tudo. Por que não pega a Bíblia de Jesus, o evangelho? Aqui, tá. Não precisa nem ficar atrás muito que se Paulo condenou, não condenou o homossexual. Não tem, deixa isso para lá, vamos ver o que Jesus disse. Ele fala, não disse nada. Disse, deixará o homem pai e mãe. A lei natural não tem casamento de homem com homem, porque não é natural. A lei natural dada por Deus, ela é perfeita. Por isso que Jesus mostrou aqui como é a lei natural. Ele nem entrou no mérito, nem questionou, nem ensinou, porque ela está na mente das pessoas. Estava na mente do Tupi-Cariri aqui de Pernambuco. Por que não estava na mente deles? Não é verdade? É só você olhar. Agora vamos ver como é que Jesus fez a revisão teológica, escritural, uma revisão completa. Ele fez uma revisão, reiterou verdades e aboliu coisas que não era para existir mais. Inclusive, aquela que os reformadores gostaram, que é Deuteronômio 31. Apedrejar falsos profetas. Olha, eu lhe digo uma coisa. Se Jesus tivesse aceito a lei já objetiva do Deuteronômio 31, em detrimento da lei natural, de apedrejar os falsos profetas, e ele tinha autoridade e poder, não tinha ou não? Ele mandava apedrejar. Quer que eu diga quem? Saduceus. Tinha que ser apedrejado, porque era falso profeta, não acreditava na ressurreição. Fariseu, que era um bando de brigão. O que mais? Os zelotes, também tinha que ser apedrejado. Sobrava quem? Jesus. Pedro era meio bravo, não sei como é que ficava, sobrava só Jesus. Então, o resto ia ser quase todo mundo apedrejado. Jesus não aceitou essa lei. Ele aboliu radicalmente quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Significa, eu, porém, vos digo. Foi isso aí, é só você olhar, é exegese. Olha assim para você ver. Quem quiser me contestar, fica à vontade. Pode me escrever 1000 cartas, eu respondo todas. Agora, veja a revisão que Jesus fez. Debaixo dessa palavra, ego delego em mim, eu, porém, vos digo. De é um porém, no grego. Eu, porém, vos digo. O que significa? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É a mesma coisa. É uma forma diferente de dizer, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, quer dizer mesmo. Não é isso, mas é o que eu digo. Agora, quer ver? Vamos ver onde encontramos isso.
onde Jesus diz, muitas vezes, eu, porém, ego delego em mim. Dá até poesia isso, hein? Olha, contra matar. Jesus disse, olha como Jesus, ele aprofunda, aqui ele reitera o texto na questão de não matar. De forma que William Barclay, grande teólogo, tinha dificuldade com certa vez, ficava meio um grande teólogo, um dos melhores, mas tinha dificuldade com divindade, como é que Jesus que é difícil, né? Às vezes a pessoa é sábio, que nem um cerveto, mas se atrapalhou com isso. Porque a religião tem mistério. Bem, irar-se contra o irmão é um pecado grave. Olha, eu nunca gostei dessas coisas de bater boca com o irmão. Eu lembro uma vez, eu passei, acho que eram uns crentes diferentes aí, que eles botaram o dedo para mim, não sei o quê, não sei se é porque a nossa igreja não tinha doutrina de alguma coisa, não sei. Não bebia água gelada, ou ponta de cabelo, coisa assim. Aí eu falei assim, pois é, onde há contenda não há o Espírito de Deus. Por que você está tão bravo assim? Quando eu saí de um concílio lá na Inglaterra, cheguei lá fora, tinha uns crentes. Olha, todos eles são branquinhos, né? Tudo vermelhinho de raiva, assim, irado. Eles me viram, apontaram o dedo, eu já sabia o que era. Tinha uma padre na reunião, eu mesmo tive que... O padre se perdeu, eu tive que dirigir ele o tempo todo até no hotel, coitadinho, um padre baixinho, da Argentina, sei lá. Eu fiquei lá dirigindo o padre. E eles ficaram me apontando o dedo. Eu fui lá e disse isso, onde a ira não existe o Espírito de Deus. Por que vocês estão tão irados? Aí eles baixaram, ficaram sem graça, ficaram assim, desconversaram e tal, e acabou o fogo deles. Ou lá em Jerusalém, quando eu entrei no templo do judeu, no templo não, um anexo ao templo, que é uma sinagoga. Já contei isso. Eu pedi permissão aí para ela não para contar de novo, porque ela sabe minhas histórias, né? Eu não estou repetindo, não. Então, também você já ouviu mais de uma vez, porque, claro. Aí eu entrei e estava escrito na minha blusa, assim, uma camiseta, né? Jesus Love You. Eu, todo alegre, entrei na sinagoga, olhando, pus o meu boné, aí eu saí. Quando eu cheguei no pátio, eu vi que vinham umas 4 moças correndo, saia azul, blusa branca, e me cercaram. Eu falei, mas o que será, né? Aí eu falei, por que você entrou dentro tudo em inglês, né? Por que você entrou na nossa sinagoga com essa blusa escrito, Jesus te ama? Eu falei, porque eu amo Jesus, mas não tem problema não, eu amo Moisés também. Aí ela ficou sem graça, quando disse que amava Moisés, eu não tenho nada contra Moisés, não é? Exceto que Jesus disse que não é para seguir Moisés, eu não sigo, mas eu não tenho nada contra ele. No seu tempo, tinha que ser aquela lei primitiva lá, tudo. Aí olhou para mim assim e tal, eu falei, então, I love Moses too. Oh, então vamos parar de brigar? Vamos. Tchau, fui embora. Foi para lá, fui para cá. Encontrei mais um judeu, falei a mesma coisa, eles ficaram com a boca aberta. Eles acham que para amar Jesus tem que odiar Moisés. Não tem que odiar ninguém. Então, essa revisão que Jesus fez, por exemplo, chamar alguém de More é loucura, o nome do Moro, hein? Chamar o irmão de tolo, por exemplo, dependendo da condição, às vezes é uma brincadeira e tal, mas não sei, eu tinha falado disso, assim, olha, você está sujeito à chama do inferno, olha, uma lei nova, uma coisa nova. Quer dizer, aqui Jesus incrementou uma lei que estaria ali no Antigo Testamento, de amar o próximo, etc.
ou numa tradição, do adultério. Jesus chamou que a nação toda era adúltera. Sabe por quê? Porque as pessoas não serão julgadas só por qualquer pecado que tenha feito concretamente, mas só pelo desejo. As pessoas serão julgadas pelo desejo. Por isso que, geralmente, os homens desejam, não sei se as mulheres também desejam um homem bonito, sei lá, mas é mais ou menos igual, né? E isso é pecado. Quer dizer, isso mostra a natureza pecaminosa que Jesus disse. Nação adúltera e pecaminosa, era todo mundo. E hoje, na internet, se você vê, é uma barbaridade, hein? Uma barbaridade mesmo, uma coisa terrível. Às vezes, de irmã mesmo, exibindo coisas, de roupa, isso, aquilo. Eu vejo lá, às vezes tem um que você tira, ou, às vezes você evita de conversar para não dar tanta conversa, mas Jesus falou isso. Então, o julgamento não é só pelas ações, mas pelos desejos. O William Barclay falou isso. E eu acho, não, tenho certeza que ele tem razão, que Jesus estava trabalhando exatamente com isso. Quem olhar para uma mulher com má intenção, má intenção era desejo sexual, com certeza, né? De tomar a mulher. E tinha gente que fazia isso. Herodes tomou a mulher do irmão, parece. Aquele outro levou Sara para o palácio dele, né? Porque era bonita, né? Eu vi um artigo muito antigo, de uma revista, que dizia assim, ó, dê graça por não ser bonita. Aí também é um exagero, né? Essa aqui, Jesus mostrou que todas as pessoas, como Lutero e Calvino, depois, no fim da vida, diziam, nós somos miseráveis. Quer dizer, muita luta, muita coisa. Foi muito sofrimento esse Lutero, Calvino e todo mundo. Divórcio. Só por causa de fornicação. Mas no proto-evangelho de Marcos, nem por isso. Não tem divórcio lá. Então, Jesus ratifica, altera, anula leis e conceitos, juramento. Olha o que Jesus fez. Aboliu por completo. Não pode jurar. O que mais? E veja que Jesus disse que não jureis. E aí você fica pensando, essa história de Moisés e Jesus, não é? Bom, você pode pensar, eu já pensei, eu não sigo Moisés mesmo, não. Assim, eu acho bonito, tem coisa lá que eu aproveito, mas vou seguir Moisés não, que vai cair no barranco, não dá certo. Você vê que João disse assim, ó, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus. A verdade, além de todas as implicações que tem essa palavra letos, verdade, o aletos, não é? O que Jesus está dizendo? E o que é que nós podemos deduzir disso? É que, na revisão que Jesus faz sobre as leis, os profetas, os conceitos, é a verdade. Essa é a verdade. Que a pessoa tem que dar ênfase a isso que Jesus fez. Então, querer fazer revisão da Bíblia, para quê? Jesus já fez a revisão. Ele é a verdade. O conceito dele é verdadeiro. Quando ele falou daquilo que as pessoas deviam fazer, etc., ele falou com verdade. Não tem como contestar o que Jesus fala. Não existe ninguém com essa capacidade. Porque é perfeito. Então, Jesus diz, da vingança, Jesus revisou, dá a outra face. Não tem mais, não tem que vingar. Por que uma guerra de 30 anos, uma guerra religiosa entre irmãos, de 30 anos se matando, se assassinando um ao outro? Aonde está a verdade de Jesus? Em lugar nenhum nesse negócio.
Era uma reforma, uma briga por poder, por dinheiro, dos príncipes, que tinham interesse na reforma também. Uma reforma de liturgia, mas não uma reforma como Jesus propôs aqui, uma revisão do texto. Para que fazer a revisão da Bíblia? Por que não vê a revisão que Jesus fez? Está aqui da vingança. Andar uma milha. O bispo Edson fez uma pregação excelente sobre andar a segunda milha. Todo mundo lembra disso. Podia até repetir essa pregação. Odiar o inimigo. Visto que foi dito aos antigos, oh, que coisa boa, odiar os inimigos. A reforma criou inimigos de ambos os lados. E houve morte, ódio, coisas incríveis. E disse que aquelas mortes era arrancar a cabeça, pisotear corpo, botar fogo. Diz que a guerra religiosa é a pior que pode existir, se é que existe alguma guerra melhor, ou mais ou menos. A impressão que dá, que não foi uma reforma em prol da verdade de Jesus, mas uma verdade da dialética, da filosofia, da lógica, do entendimento de coisas religiosas, etc, etc, etc. Mas ela nunca chegava onde Jesus estava, da revisão textual que Jesus fez. No eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, é ponto final. Não é para levantar o problema de novo. Revisão da Bíblia. Precisa fazer revisão da técnica, da hermenêutica, do zelo, etc. O que Jesus disse no fim? Depois dessa, de agapear o inimigo. Você vê como é que é uma lei difícil? Essa lei, Jesus anulou essa lei e colocou uma lei invertida no lugar. De odiar para amar. Olha só, visto que foi dito aos antigos, estava virando lei tão importante, né? Eu, porém, vos digo. Por isso que Paulo chegou à conclusão que o fim da lei é Cristo. O telos final. E esse telos final aqui, Jesus diz que o fim é ser perfeito. Diz, para que sejais filhos de Deus. Olha só, hein? Então, Jesus fez uma revisão textual, ele reiterou, ele aboliu, e várias outras coisas. Aquela, então, dízimo da hortelã, aquilo lá Jesus nem falou, porque era uma coisa que fariseu não tinha o que fazer, ficava inventando coisa na casa dele para pôr no rodapé da Bíblia, né? Dízimo da hortelã, não sei o quê, tanta confusão. Corbã, você sabe o que é corbã? Muito tempo eu não sabia. É o seguinte, é coisa que Jesus também não aceitou, não. Um filho tinha um pai pobre, talvez dependendo do Bolsa Família, né? Aí o filho tinha uma reserva guardada. E o filho, em determinado momento, querendo agradar a Deus, o templo, o sacerdote, de certo, ou de forma pura, a oferta, ou para alcançar algum prestígio, ele pegou aquela oferta e deu para o sacerdote. Mas depois o pai dele disse, filho, eu estou aqui, estou passando fome, filho. Aí ele vai lá e fala para o sacerdote,
peraí, meu pai está passando fome, me devolve isso aí. Mas tem umas igrejas aí que faz isso aí. Aí eles falaram assim, ele falou assim, não, isso aqui já era. É corban, é ofertado ao Senhor. Seu pai fica lá, você se vira e não vai devolver, e problema seu. Jesus criticou isso aí, disse, nada disso. Primeiro tem que honrar o pai e mãe. Olha a essência da verdade, está vendo? Olha a verdade de Jesus. Mas eles queriam ver aquelas coisas do Antigo Testamento, aquelas enrolações teológicas do fariseu, para fazer confusão e arrecadar dinheiro, coisa assim, prestígio, etc. Jesus disse, não. Jesus tirou isso fora também. Eu vou dizer, se alguém aqui vai dar o dízimo, e o pai estiver passando fome, mas tem que ser verdadeiro, né? Essa desculpa esfarrapada para não dar dízimo também, não adianta nada. É outra mentira. Agora, é melhor que ele ajude o pai, se não tiver outra saída. Uma certa ocasião, um rapaz na igreja chegou e disse assim, olha, eu queria dar uma casa de presente. Mas você tem casa? Não sei se ele tinha. Você tem filho. Você não quer falar com seus filhos para você me dar essa casa? Eu não vou aceitar essa casa assim, não. Aí falou com os filhos, isso, aquilo. Falei, podemos até fazer culto aí, depois, ó, não quero herança de ninguém. A pessoa não podia fazer isso. Depois, lá para frente, o filho pode estar em necessidade de falar, meu pai deu para aquele pastor. Aí acresce uns adjetivos, que hoje os crentes falam muito palavrão, hein? É a paciência. Porque viu aí uns caras falar, né, falar na televisão, aí ficaram falando também. Isso está fora da verdade de Jesus também, essas histórias. Por quê? Porque a reforma de Jesus, ela é suficiente, tanto no sentido da lei natural, o estado natural, dentro do princípio de John Rawls da teoria da justiça, em que a pessoa vai fazer um trato de justiça, mas tem um véu da ignorância, que ninguém sabe nada, nem seus direitos, e depois que vai saber, pela teoria dele, ou John Locke com o estado natural, onde essas coisas são discutidas e levadas em consideração. Evidentemente que quando surge a lei é porque na lei natural muita gente não respeita a lei natural. Invade a fazenda do outro, isso aí criaram a lei objetiva. Então isso aí, irmão, ó, isso significa a lei natural e que não precisa fazer revisão nenhuma da Bíblia. Nem se preocupem com isso. Esses teólogos é porque ou não tem o que fazer, ou nunca consideraram o que Jesus disse. Fica atrás, talvez, de Moisés, de alguém aí, de coisas, aquelas violências bíblicas, não é? Então acha aquilo lá que o Deus que manda arrancar a cabeça dos outros, arrancar a cabeça fora, e um acha que tem que pôr fogo, o outro, etc. Essa coisa horrível, que Jesus não concordou. O Deuteronômio 31, que trata dessas coisas, Jesus revogou o apedrejamento. Quem não quiser acreditar, não acredite. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, e que não era para fazer isso. E ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Revogou, acabou esse negócio. E muitos outros. Portanto, não tem que pôr fogo em ninguém, como foi feito na Idade Média, ou mesmo a pessoa odiar católico, né? Ficar com essa coisa, esse problema psicológico. Eles acham que Lutero tinha uma fixação sobre a justiça de Deus, e a segunda fixação por causa do culto a Maria, que ele atacava muito, porque brigou muito com o pai e com a mãe. Brigou com o pai, levou uma surra, ficou um tempo sem conversar com o pai. Depois reconciliou. Depois roubou uma noz, a mãe dele outra surra, ele ficou
problema com mãe, a Maria, né? E depois a terceira surra que ele disse que levou como criança, contra o historiador, é porque na escola ele não falava latim, falava alemão. Eu acho que ele tinha razão, não precisava bater nele, né? Mas ele apanhou do professor, levou umas pancadas do professor. Aí depois, pode ser que psicologicamente ele ficou contra o culto de Maria e horrorizado com a justiça de Deus. Pode ser, né? Coisa psicológica. A própria conversão é dada dentro de um conceito católico. Numa tempestade, ele faz um juramento para quem? Para Ana, a avó de Jesus, que se ele escapasse daquela tempestade, ele ia para um monastério. Escapou, foi. E lá, que chorava, depois ele realmente, era uma inteligência muito grande. Fez uma grande obra social, uma reforma. Fez uma grande reforma. Mas não podia considerar Deuteronômio 31, que Jesus havia abolido. Não tinha que fazer o que Jesus disse que é para não fazer. Porque eles tudo tinham pecado. Por que eles iam apedrejar alguém? Eles tinham pecado. Jesus disse, quem não tiver. Então, eles tinham. Entendeu? É isso aí, então. Nós vamos cantar um hino muito... Todo hino é bonito, às vezes vai bem feito e tal, mas esse aqui, ele está ligado ao tema. Jesus, pão da vida. Não puseram aqui, está aí. Henry Maxwell Wright. Acho bonito esse nome de Maxwell Wright. Se eu tivesse mais filho, eu colocava esse nome aqui, mas precisava ter 10, né? Eu tinha muito nome que eu gostava. Vamos cantar assim, né? Olha que bonito que é. Enquanto Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. A vida, o pão és tu, vem, pois assim nutri-me até entrar no céu, enfim. Vamos ler, vamos cantar a estrofe primeira mais uma vez. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora, isso aqui são orações que é interessante, porque, bem que disse mesmo o discípulo, não sabemos orar como convém. Então precisa saber
por quê, para quê, por quem, não é? Então aqui é oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com teu Espírito e consagre as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoamos o pão, o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual participamos com ações de graça. Pai, abençoamos o vinho, símbolo do corpo, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos redimir. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, graças te damos por este momento. Perdoa-nos a todos nós, em nome de Jesus. Amém. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, comamos dele e sejamos agradecidos. Amém. O cálice da nova aliança, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. 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 Amém.